Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de El Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse aqui é o resumo da aula 15, parte 1, realizada no dia 31 de maio de 2026, do estudo do livro Atos dos Apóstolos, relativo ao capítulo 8. Então, o primeiro trecho que iremos ver aqui desse estudo é da perícope dos versículos 1 a 3. Saulo persegue a igreja. Saulo estava concordando com a eliminação dele. Naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Varões piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando varões e mulheres, entregava-os à prisão. Contexto histórico. A morte de Estevão ocorreu por volta dos anos 34 a 36. O cristianismo nascente era visto por muitos líderes religiosos judeus como uma ameaça às tradições estabelecidas. Jerusalém era o centro da nova comunidade cristã. Até então, os discípulos permaneciam relativamente concentrados na cidade. A perseguição, porém, forçou-os a sair e levar a mensagem de Jesus para outras regiões. Saulo era um fariseu zeloso, profundamente convicto de que combatia uma heresia. Contextualização espírita. Aparentemente, as forças do mal triunfavam. O medo, a violência e a intolerância pareciam sufocar o cristianismo. Entretanto, o resultado foi justamente o contrário. Os discípulos dispersaram-se e levaram o evangelho a novos lugares. Sob a ótica espírita, vemos a ação da lei de progresso. Muitas vezes, acontecimentos difíceis funcionam como instrumentos de renovação. Aquilo que parece derrota pode ser um caminho para realizações maiores. Emmanuel frequentemente ensina que Deus transforma obstáculos em oportunidades de crescimento e serviço. O luto daqueles irmãos demonstra o valor dos laços afetivos e da fraternidade. A doutrina espírita ensina que a morte não destrói a vida. Para os cristãos da época, a perda física de Estevão era dolorosa, mas seu espírito permanecia vivo. A morte do corpo não interrompe a existência do ser imortal. Estevão havia concluído uma etapa de sua missão e retornado ao plano espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido. O pranto dos companheiros é compreensível e humano, mas a imortalidade da alma oferece consolação e esperança. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os na prisão. Aqui encontramos um dos exemplos mais impressionantes da possibilidade de transformação moral. Saulo acreditava sinceramente estar defendendo a verdade. Seu erro não era a falta de inteligência, mas de compreensão espiritual. A visão espírita destaca que todos os espíritos estão destinados ao aperfeiçoamento. Nenhum ser está condenado eternamente ao mal. O perseguidor de hoje pode tornar-se um missionário de amanhã. Anos depois, o mesmo Saulo se transformaria em Paulo, um dos maiores divulgadores do Evangelho. Isso nos ensina a evitar julgamentos definitivos sobre as pessoas. Muitas vezes, aqueles que hoje se mostram resistentes à verdade estão apenas atravessando etapas necessárias de aprendizado. Então, significado para os dias atuais. Esses versículos permanecem extremamente atuais. A intolerância religiosa ainda existe em diversas partes do mundo. Muitas pessoas enfrentam críticas e incompreensões por suas convicções espirituais. Crises e dificuldades frequentemente se transformam em oportunidades de crescimento. Ninguém deve ser considerado perdido ou incapaz de mudar. A morte física continua sendo apenas uma passagem para a vida espiritual. A grande lição é que Deus pode transformar sofrimento em aprendizado, obstáculos em progresso e adversários em futuros colaboradores da obra do bem. Agora, os versículos 4 a 25. Filipe anuncia o evangelho na Samaria. No entanto, os que foram dispersos atravessaram regiões, evangelizando a palavra. Filipe, descendo para uma cidade de Samaria, proclamava-lhes o Cristo.
As turbas, atentando para o que era dito por Filipe, estavam unânimes em ouvir e ver os sinais que ele fazia, pois muitos que tinham espírito impuro, bradando em alta voz, saíam. Muitos paralisados e coxos foram curados. Houve muita alegria naquela cidade. Certo homem de nome Simão, que estivera antes na cidade, estava praticando magia e extasiando a nação dos samaritanos, ele próprio dizendo ser alguém grande. A ele todos davam atenção, do menor ao maior, dizendo: Este é o poder de Deus, chamado grande. Davam atenção a ele por causa do longo tempo com que os extasiava com as magias. Quando, porém, creram em Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, mergulhando homens e mulheres, o próprio Simão creu e, sendo mergulhado, mantinha-se ao lado de Filipe, observando extasiado os sinais e grandes prodígios que se realizavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvirem que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto ainda não havia caído sobre nenhum deles. Tinham sido somente mergulhados em nome de Jesus Cristo. Então impunham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, trouxe-lhes uma soma de dinheiro, dizendo: Dai também a mim esta autoridade, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, disse para ele: A tua prata permaneça junto a ti para a ruína, porque supondes adquirir o dom de Deus mediante uma soma de dinheiro. Não há para ti parte nem porção neste assunto, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus. Talvez te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de injustiça. Em resposta, Simão disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Eles então, depois de testemunhar e falarem a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Quem foi Filipe, o evangelista? Filipe foi um dos 7 discípulos escolhidos pela comunidade cristã de Jerusalém para auxiliar os apóstolos no atendimento aos necessitados e na administração das atividades da igreja nascente. Nós vimos isso em Atos, capítulo 6, no versículo de 1 a 6. É importante não confundi-lo com Filipe, um dos 12 apóstolos. O Filipe de Atos é conhecido como Filipe, o evangelista. Quando foi escolhido entre os 7, era reconhecido por sua integridade moral, sabedoria e dedicação espiritual. Após a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, Filipe foi para a região de Samaria e ali anunciou o evangelho com grande êxito, realizando curas e despertando muitas conversões. A Samaria é a região odiada pelos judeus. Após a conquista do Reino do Norte pela conquista assíria de Israel, muitos israelitas foram deportados e povos estrangeiros foram trazidos para a região. Com o passar do tempo, ocorreu uma mistura de populações e tradições religiosas. Os samaritanos continuaram adorando o Deus de Israel, mas possuíam algumas diferenças importantes em relação aos judeus da Judéia. Eles aceitavam principalmente os 5 livros de Moisés, o Pentateuco judaico, que é a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Possuíam seu próprio templo no Monte Gerizim. Rejeitavam a centralidade religiosa de Jerusalém. Desenvolveram práticas religiosas próprias. Por essas razões, muitos judeus passaram a considerá-los hereges ou religiosamente impuros. A rivalidade durou séculos e gerou forte preconceito entre os dois povos. Então aqui, do lado esquerdo está o mapa da região da Palestina. Então a Judéia é mais abaixo e acima Samaria, e ao lado das demais províncias. Do lado direito está ali o Monte Gerizim e o Monte Ebal hoje, nos dias de hoje, na cidade de Shechem, no que antigamente era a cidade de Siquim. Contextualização na visão espírita.
A pregação de Filipe em Samaria. Os cristãos perseguidos não se esconderam em silêncio. Levaram consigo a mensagem de Jesus. Historicamente, esse foi um dos primeiros passos para que o cristianismo deixasse de ser um movimento restrito a Jerusalém. Na visão espírita, esses versículos demonstram que as dificuldades podem tornar-se instrumentos de progresso. A lei divina transforma crises em oportunidades de crescimento. Filipe leva esperança, consolo e renovação moral à população samaritana. Mais do que curas físicas, sua missão produz transformação espiritual. Nos dias atuais, a lição permanece válida. O verdadeiro cristão não deve limitar-se sua fé aos templos ou reuniões religiosas, mas irradiá-la através de suas atitudes, onde quer que esteja. Simão o Mágico. Simão Mago era um homem que impressionava o povo com práticas consideradas mágicas, sendo admirado por muitos. Ao observar os feitos de Filipe e ouvir seus ensinamentos, Simão demonstra interesse pela nova doutrina e chega a receber o batismo. Contexto histórico, naquele período era comum a existência de magos, adivinhos e pessoas que misturavam conhecimentos religiosos, filosóficos e práticas ocultistas. Muitos exerciam grande influência popular. Na visão espírita, o espiritismo reconhece a existência dos fenômenos espirituais, mas alerta que eles não constituem prova de superioridade moral. O Evangelho ensina que a elevação espiritual é medida pelo aperfeiçoamento moral, não pela capacidade de produzir fenômenos extraordinários. A figura de Simão mostra que alguém pode admirar a verdade sem ainda compreender plenamente seu significado. Pedro e João em Samaria. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam da conversão dos samaritanos, enviaram Pedro e João para auxiliá-los. A imposição das mãos era uma prática comum no cristianismo primitivo, simbolizando bênção, transmissão de auxílio espiritual e integração à comunidade cristã. Na visão espírita, a imposição das mãos pode favorecer a transmissão de fluidos espirituais benéficos, dos passes. Não se trata de um poder pessoal do aplicador, mas de uma ação espiritual realizada conforme o merecimento e a necessidade de quem recebe. A tentativa de comprar os dons espirituais. Ao ver os resultados da imposição das mãos, Simão oferece dinheiro aos apóstolos para adquirir aquela capacidade. Pedro repreende severamente, afirmando que os dons de Deus não podem ser comprados. Então, essa passagem deu origem ao termo simonia, usado posteriormente para designar a compra e venda de cargos ou favores religiosos. Na visão espírita, aqui encontramos uma das mais importantes lições morais do capítulo. Os recursos espirituais não são mercadorias. Mediunidade, inspiração, faculdades psíquicas e oportunidade de serviço são concessões divinas destinadas ao bem. A mediunidade não pode ser objeto de comércio. O intercâmbio espiritual não deve ser explorado financeiramente. O orgulho e a ambição comprometem o desenvolvimento moral. O verdadeiro trabalhador de Jesus deve cultivar humildade e desinteresse pessoal. A advertência feita a Simão continua extremamente atual em uma época em que muitas pessoas buscam fenômenos, poderes ou vantagens espirituais para benefício próprio. E a continuação da missão. Pedro e João prosseguem evangelizando diversas aldeias samaritanas. O evangelho deixa de ser um movimento exclusivamente judaico e começa a alcançar novos grupos. Esse trecho de Atos mostra o evangelho rompendo fronteiras geográficas e preconceitos humanos. Filipe representa o trabalhador fiel. Pedro e João simbolizam a continuidade da obra apostólica. E Simão Mago exemplifica o risco de buscar o poder espiritual sem a correspondente transformação moral. Agora os versículos 26 a 40. Filipe e o eunuco etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ao levantar-se partiu. E eis que um varão etíope, eunuco, oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente sobre todo o tesouro dela, e que viera adorar em Jerusalém, retornando estava sentado sobre sua carruagem, e lia o profeta Isaías.
disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Após correr para lá, Filipe o ouviu lendo o profeta Isaías e disse: será que entendes o que está lendo? Ele disse: pois como poderia, se alguém não me guiar? E rogou a Filipe para subir e sentar-se com ele. Ora, a perícope da escritura que estava lendo era esta: como ovelha foi conduzido para a matança, e como cordeiro mudo perante o que o tosquia, assim não abriu sua boca. No rebaixamento, o seu julgamento foi tirado. Quem descreverá a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Em resposta, o eunuco disse a Filipe: rogo-te, a respeito de quem o profeta diz isto? A respeito dele mesmo ou a respeito de algum outro? Filipe, abrindo a sua boca, começou a partir deste escrito, e evangelizou-lhe Jesus. Como iam pelo caminho, chegaram a um certo local em que havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser mergulhado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Em resposta ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem. Ambos desceram até a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e ele mergulhou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor se apoderou de Filipe, e o eunuco não mais o viu, pois ia alegre pelo seu caminho. Filipe foi encontrado em Azoto, e atravessando a região, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então aqui a Etiópia e a corte de Candace. À esquerda está aí um mapa da região ali, abaixo do Egito, onde era o reino de Candace, quase onde é a Etiópia atual. Então a Etiópia mencionada no texto bíblico correspondia principalmente ao antigo reino de Cuxi, ou Núbia, localizado ao sul do Egito, na região que hoje abrange partes do Sudão e da atual Etiópia. Era uma região próspera, com intenso comércio e influência política na África Oriental. Candace não era exatamente um nome próprio, mas um título dinástico dado às rainhas mães do reino de Cuxi, semelhante a títulos como Faraó no Egito ou César em Roma. A Candace, citada em Atos, governava ou exercia grande influência na administração do reino, e o eunuco, encontrado por Filipe, era um importante oficial responsável pelo tesouro real. Então, quem foi o profeta Isaías? Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tendo vivido aproximadamente entre os séculos 8 e 7 a.C. no reino de Judá. Sua missão foi conclamar o povo à fidelidade a Deus, à prática da justiça e à renovação moral em um período de crises políticas e espirituais. Autor do livro de Isaías, suas profecias destacam-se pela profundidade espiritual e pela esperança na vinda de um Messias que traria luz, paz e redenção à humanidade. Para os cristãos, muitas de suas profecias encontram correspondência na vida e nos ensinamentos de Jesus. Então, significado para os dias atuais. Deus utiliza encontros aparentemente casuais. Um encontro numa estrada deserta tornou-se um marco para a divulgação do Evangelho. Muitas pessoas entram em nossa vida por motivos que inicialmente não percebemos. Não existem coincidências absolutas. Frequentemente há encontros planejados pela espiritualidade para favorecer aprendizado e crescimento. A busca sincera atrai auxílio. O eunuco estava estudando e procurando compreender as Escrituras. Sua disposição interior favoreceu o auxílio recebido. Aqueles que buscam sinceramente a verdade espiritual encontram recursos, orientações e oportunidades de esclarecimento. O conhecimento deve conduzir à transformação. O eunuco não apenas ouviu uma explicação, modificou sua maneira de compreender a vida. O verdadeiro estudo religioso deve produzir renovação moral e não apenas acúmulo de informações. O Evangelho é universal. O fato de o primeiro grande convertido dessa narrativa ser um estrangeiro possui profundo significado. O cristianismo começava a ultrapassar fronteiras nacionais, culturais e religiosas.
A doutrina espírita reforça essa universalidade ao ensinar que todos os espíritos pertencem à mesma família humana e estão sujeitos às mesmas leis divinas. A alegria é fruto da compreensão espiritual. O texto afirma que o eunuco seguiu cheio de júbilo. Quando a fé deixa de ser mera tradição e se transforma em convicção consciente, nasce uma serenidade capaz de sustentar a criatura diante das dificuldades da existência. A grande lição do episódio é que uma única conversa inspirada pelo amor e pelo desejo de esclarecer pode transformar profundamente uma existência e irradiar benefícios muito além do que conseguimos perceber. Então, reflexões para a nossa reforma íntima. Pensando como Felipe, estou disposto a servir? Tenho aproveitado as oportunidades de ajudar quem cruza meu caminho? Estou disposto a servir mesmo quando a tarefa parece pequena ou sem destaque? Escuto com atenção as inspirações para praticar o bem? Tenho levado a mensagem de Jesus mais por exemplos do que por palavras? Agora, pensando como os cristãos perseguidos, como reage às dificuldades? Quando enfrento problemas, reclamo ou procuro aprender com eles? Consigo manter minha fé diante das provações? Vejo os desafios como oportunidades de crescimento espiritual? Tenho confiança de que Deus conduz a minha caminhada? Pensando como Simão Mago, busco o Evangelho pelos motivos corretos? Procuro o desenvolvimento espiritual ou apenas benefícios pessoais? Tenho alimentado orgulho, vaidade ou desejo de reconhecimento? Quero servir ou ser admirado? Estou mais preocupado com fenômenos espirituais ou com minha transformação moral? Agora, pensando como eunuco etíope, tenho um desejo sincero de aprender? Estudo o Evangelho apenas por hábito ou para transformar minha vida? Estou aberto a rever opiniões quando encontro uma verdade maior? Tenho buscado compreender os ensinamentos de Jesus em profundidade? Coloco em prática aquilo que aprendo? Como Pedro e João, contribuo para o crescimento dos outros? Tenho incentivado as pessoas ao meu redor a crescer espiritualmente? Sou paciente com as dificuldades dos outros? Ajudo sem esperar recompensas? Minha presença leva paz, esperança e encorajamento? Agora, a reflexão final para a reforma íntima. Estou espalhando o Evangelho através das minhas atitudes? Minhas dificuldades estão me tornando melhor ou mais endurecido? Tenho buscado sinceramente minha transformação moral? Estou combatendo o orgulho, o egoísmo e a vaidade dentro de mim? Tenho sido instrumento de paz e auxílio para quem convive comigo? Se Jesus me encontrasse hoje, o que ele me convidaria a melhorar primeiro? Para a reflexão final aqui, o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel Chico Xavier, capítulo 175, Cooperação. A citação em Atos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos,
de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Então, para a próxima aula, que ocorrerá no dia 14 de junho de 2026, é a parte 2 da aula 15. Iremos ver no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentário aos Atos dos Apóstolos, o texto referente a Saulo persegue os seguidores de Jesus em Jerusalém, nas páginas referidas. No livro Paulo Estevão, iremos ver todo o capítulo 9 da primeira parte, onde vai falar de Abigail cristã. Então esse foi o resumo da nossa aula 15, parte 1. Que, se for da vontade do Pai, possamos estar novamente para mais um estudo do livro Atos dos Apóstolos e também do livro Paulo Estevão, para cada vez mais podermos compreender as mensagens de Jesus através da passagem dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.